vivendo na dimensão do Espírito. Vamos lá? Vivendo na dimensão do Espírito. Eu quero convidar você para ficar de pé. João capítulo 3, versículo de 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Vamos todos juntos? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Todos juntos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de te dizer: importa nascer de novo. Todos juntos. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Todos juntos. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Vamos ler juntos agora comigo aí o versículo de número 6, ou melhor, o versículo 5, vamos lá? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do... Isso, queridos, nós temos declarado uma frase aqui, e esta frase eu não copiei de livro nenhum, e nem ouvi de pregador algum, ainda que algum livro tenha escrito essa frase, ou que algum pregador tenha declarado ela. Eu tenho falado com os irmãos que nós dependemos desesperadamente, mais do que nunca, do Espírito Santo de Deus. Esta é uma das frases. E a segunda que eu tenho declarado é o Espírito que sopra. E eu quero pedir agora para você pedir a Deus: Deus, sopre neste lugar com o teu Espírito. Eu preparei essa palavra, mas se o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, se ele não soprar nos seus ouvidos, se ele não soprar na tua mente, se ele nesta noite não pegar as declarações que eu irei fazer e ungí-las, nada vai acontecer nessa noite. E essa noite é uma noite de salvação, é uma noite de você ser quebrantado pela palavra do Senhor, pela presença do Espírito Santo que está aqui. Fala, por favor, peça agora: Deus, sopre, Senhor, neste lugar, através do teu Espírito. Fala assim: sopra, Espírito Santo de Deus. E se ele soprar, ele já tem soprado, mas se ele continuar soprando, vai acontecer algo na tua vida. Você que me ouve neste momento nesta rádio, você que me assiste nesse DVD, Deus quer tocar na tua vida. Ó Espírito Santo de Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor. Me use agora, sopre sobre cada vida, e que nessa noite algo novo aconteça na vida de alguém, em nome, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Podeis sentar. Eu queria pedir você para repetir comigo de novo o tema. Diga assim: vivendo na dimensão do Espírito. Vamos lá? Você quer viver na dimensão do Espírito? Você tem certeza mesmo que você quer viver na dimensão do Espírito?
Nicodemos era um mestre em Israel, era um doutor, um homem de um conhecimento profundo da Torá, da lei de Deus. Era mestre. Ele era um mestre. E ele então foi ter a noite com Jesus. O texto não fala por que Nicodemos foi ter a noite com Jesus, mas ele foi ter a noite com Jesus. O texto também não fala aqui, porque por detrás, a gente deve sempre olhar por detrás da cortina, o que está acontecendo lá dentro. O texto não fala que Nicodemos perguntou a Jesus como que faria para entrar no reino de Deus. O texto não fala. E isso dá o exegeta a oportunidade de conjecturar, desde quando ele não faça heresia. Mas alguns eruditos têm entendido o seguinte, que certamente porque Nicodemos era um mestre, conhecedor da lei, era um fariseu de fariseus, era um príncipe dos fariseus, ele foi até Jesus, aqui o texto não diz, mas certamente ele foi até Jesus. E por enquanto a discussão ou a pergunta de Nicodemos, a conversa de Nicodemos para Jesus foi pelo menos sobre duas coisas. Primeiro, sobre a questão do reino, porque Jesus veio pregar o reino, e o próprio Jesus começou a dizer: o reino de Deus é chegado, já está aqui o reino de Deus. Então alguns acreditam, o texto não diz, mas por detrás das cortinas do véu aqui, certamente Nicodemos estava perguntando a Jesus para explicar melhor esse negócio de reino, porque inclusive os judeus esperavam um rei e um reino, mas eles esperavam, quem sabe, um rei como foi Davi, e pensava que surgiria alguém que iria sentar no trono lá em Jerusalém, ia governar como rei na perspectiva historiável, histórica. Eles esperavam. E Jesus veio com o Yeshua HaMashiach, ungido, e ele que era na verdade o rei que haveria de vir, estava ali. Essa foi a conversa, certamente. Outra conversa que alguns entendem que está por detrás do véu aqui, que não está na Bíblia, mas você tem de compreender e conjecturar, porque o assunto fala de água. Jesus diz: é preciso nascer da água e do Espírito. Então certamente alguns eruditos entendem que Nicodemos ficou perguntando para Jesus: mas Jesus, o tempo todo os judeus tinham os rituais de purificação e usava a água, que simbolizava inclusive o Espírito. Então agora vem o texto. Jesus ouve Nicodemos dizendo: mestre, ninguém pode fazer uns sinais como você tem feito, senão um mestre. Tu és mestre, tu és profeta. Aí Jesus fala assim: Nicodemos, é preciso nascer de novo para ver o reino, para entrar no reino. Nicodemos então diz para Jesus: mas Senhor, eu terei de novamente, a pessoa idosa terá de novamente entrar no ventre da mãe? E Jesus diz: não, Nicodemos, o que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não, Nicodemos. Mais tarde Jesus diz: Nicodemos, tu és mestre, tu és um doutor da lei e não compreende essas coisas. Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Nicodemos, os rituais de batismo, se existiam e existe, João Batista inclusive está batizando aí, o batismo de arrependimento. Mas Nicodemos, para fazer parte do reino de Deus, não é somente nascer da água do batismo, como vocês entendem, mas é preciso nascer do Espírito. E Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, é como o vento, que ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, o contexto do texto, se você entender, Jesus está falando do ministério do Espírito Santo na vida do homem pecador. É o Espírito Santo, nós entendemos aqui nesse texto que é o Espírito Santo, e Jesus está ensinando para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Nicodemos, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado.
E para nascer e para entrar no reino dos céus, Nicodemos, é preciso nascer de novo. E esse nascer de novo, Nicodemos, é algo que é feito pelo Espírito Santo no coração do homem, no espírito do homem. Nicodemos ficou mais confuso ainda, porque Nicodemos era doutor da lei e estava preocupado tanto com o que ele aprendeu e era mestre. E isso é o perigo que muitos pastores e teólogos correm, de estudar muito, ler muito, e muitas vezes as letras fazem muitos a delirar. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que como viver na dimensão do Espírito Santo de Deus. E queridos irmãos, viver na dimensão do Espírito Santo não é algo feito pela religião. O batismo nas águas, mergulhado na água, ou então um pouquinho na cabeça, não tem o poder para mudar a vida do homem e fazer com que o homem viva na dimensão do Espírito. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Houve um dia que o Espírito Santo de Deus tocou na tua vida, ele soprou na tua casa, ele soprou no teu coração. Houve um dia que o Espírito Santo de Deus tocou na vida sua, você que está aqui, que me ouve nessa rádio. Então viver na dimensão do Espírito não é algo patrocinado pela religião, nem pelos rituais dos batismos do Velho Testamento. Não é algo patrocinado por alguma igreja, por alguma corrente filosófica. Nascer de novo é algo feito pelo Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu te faço nessa noite: você é nascido de novo? Você já nasceu de novo? O que é isso, pastor? Eu voltei de entrar na barriga da minha mãe de novo. Você não cabe lá não, o outro é pequenininho. É algo, meus irmãos, a ideia dessa palavra de Jesus é o seguinte: quando o Espírito entra no coração do homem e regenera o homem, ele torna o homem uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu quero perguntar: você já nasceu de novo? Viver na dimensão do Espírito não é algo feito por igreja nenhuma, mas viver na dimensão do Espírito é algo patrocinado pela graça, mas é o Espírito Santo que vem e sopra e transforma o coração do homem pecador. Eu falei aqui, vou repetir essa semana, quinta-feira. Em 82, final de 82, lá em Salinas, estavam lá uns presbíteros, diáconos, ou eu sei que eram, porque até hoje o presbítero lá é presbítero, e estavam na rua cantando o hino. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. E Jesus mudou a minha vida. Um comandante lá de Portugal, muito bem vestido, estava andando numa das ruas lá de Portugal. Botina, ele vai andando e enganchou na sua botina um folhetinho. E ele então ficou perturbado com aquilo e tentava chutar o folhetinho não saía. E ele resolveu pegar o folhetinho, era um folhetinho muito bonito, ele dobrou e colocou na sua roupa, no bolso. Chegou em casa depois do plantão à noite, ele, antes de colocar no lugar lá, ele lembra do folhetinho e tira. E o folhetinho estava escrito: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Naquela noite, o Espírito Santo de Deus soprou naquele homem e o regenerou. E daquele dia adiante ele passou a andar vivendo no Espírito. Entendeu? A Bíblia diz que os filhos de Deus andam no Espírito, são guiados pelo Espírito. Então esse é o primeiro aspecto na vivência na dimensão do Espírito. É o Espírito que toca, que fala, que
usa a palavra, usa alguma música, como usou para falar ao meu coração. Nessa noite, eu oro ao Espírito Santo de Deus, nós todos oramos para que o Espírito Santo conversa e converta alguém aqui entre nós. Amém? Segundo aspecto, nosso tema como é que é? Vivendo na dimensão do Espírito. Em segundo lugar, viver na dimensão do Espírito é ter rupturas. Fala comigo aí. Viver na dimensão do Espírito. Vocês estão preparados para rupturas? Vamos pensar aqui. Porque Jesus está trabalhando aqui a ideia de nascer de novo. Uma criança, quando está lá no ventre da mãe, a mamãe descobre que está grávida. A Rosa e Fernando estão grávidos, né, Rosa? Aí passa o tempo, 3 meses, 5 meses, até completa os 9 meses. A criança está ali dentro, a placenta, o cordão umbilical leva para a criança todos os nutrientes, os sais minerais, as proteínas, as vitaminas, o cálcio, o ferro, tudo para o sustento daquela criança, lá na barriga da mãe. Mas veja, lá dentro ela está confortável. Mas irmãos, uma mulher que tem um parto, ou melhor, que tem uma gravidez normal, 9 meses, quando completa os 9 meses, não passa dos 9 meses. Quando completa os 9 meses, a placenta, ela parece rejeitar aquele ser. Saia daqui, não te quero mais. A mulher então a própria mulher começa a se sentir constrangida, porque a mulher muda toda, né? Os hormônios aumentam, a mulher mesmo já fica sentindo as contrações. Eu me lembro lá, né, minha loura bonita? Em Januária 1991, nós estávamos numa reunião de conselho. A reunião foi até quase 2 da madrugada, porque eles confiaram em mim fazer o orçamento para o outro ano. Aí de repente chega alguém gritando: Giselda está sentindo as dores de parto. Peguei, ia correndo, levei no médico lá na hospital em Januária. Só no outro dia, 11 horas em ponto, viu, Melicinha? Você nasceu em Januária. É barranqueira. Mas veja bem, irmãos, no tempo certo, a placenta, aquele líquido amniótico não consegue mais, não existe mais, venceu tudo. Saia, aquela criança sai. E ali é o que, gente? Uma ruptura. O conforto agora é desconforto. A criança nasce, talvez uma parteira, ou uma enfermeira, ou um médico pega aquela criança, corta o cordão umbilical, e agora o desafio da vida. O seu corpinho frágil tem agora contato com um mundo novo, nova realidade. Os micro-organismos, as bactérias, fungos, vírus, agora podem entrar no corpinho e precisa das vacinas até os 5 ou 7 anos de idade. Porque houve o que? Nascer, irmãos, nascer, gerar alguém, e as mães sabem aqui. Tem rupturas. Inclusive, eu quero dizer aqui para quem está grávida, para quem é mãe vai ser mãe que nunca gerou, mas a própria psicologia fala da depressão pós-parto. E é por isso, maridão, quando sua esposa ganhar o nenê, você tem de dar toda a atenção para ela, cuidar dela, arrumar lá e lavar os pezinhos dela, fazer você mesmo um pirãozinho para ela, para que ela não passe pela depressão, aquele vazio que existe no coração da mulher, um vazio que inclusive tem mulheres, irmãos, que passam a detestar as crianças. Aconteceu com a mulher cristã, que ela tomou ódio das crianças. Eu quero colocar aqui que viver na dimensão do Espírito é ter o quê? Rupturas. É preciso, Nicodemos, nascer de novo. Se nós queremos viver na dimensão do Espírito, e se você quer, minha irmã, meu irmão, prepare para as rupturas.
Você vai ter que fazer uma ruptura nessa vida que você está vivendo, uma vida sem compromisso. Você está amigada com um cidadão e ele não quer casar com você, e você está cada vez mais enrolada. Tem que ter rupturas se você quiser viver na dimensão do Espírito. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Romanos capítulo 8 diz que nós não vivemos segundo a carne, mas aqueles que são de Deus vivem segundo o quê? Um homem que ganha 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, um dinheiro que não é ganho de uma maneira ética. Porque nascer de novo ou viver na dimensão do Espírito é ter agora uma nova ética. Você antes piratava DVD e CD dos outros para vender na sua loja. A ética agora com Jesus é outra. É outra. Vai ter que ter o quê? Ruptura. Um homem ganha 10, 15 mil reais por mês, um dinheiro mal adquirido. Ele casou, e a mulher que casou com ele, casou porque 10, 15 mil reais por mês não é qualquer dinheiro. Ela casa, ela tem todo ano um carro novo, eles vão até para o exterior com 15 mil reais, dá para ir praticamente todo ano. Mas ele agora teve um sopro sobre a vida dele, e que não foi ele que quis, mas foi o Espírito Santo que soprou. E agora, será que a mulher que casou com ele, porque a ruptura, meu irmão, escute, ô amigo, a ruptura talvez pode até acabar e destruir com um relacionamento. Ele agora passou a ganhar 1 mil reais por mês, ou talvez 2 salários por mês. Aí agora a mulher vai falar assim: tá vendo? Quando você era do mundo, agora depois que você virou crente, você agora ganha 700 reais por mês. Isso é dinheiro de miséria. O que aconteceu agora aí? Ruptura. A vida no Espírito Santo de Deus tem rupturas. Tem ruptura com o namoro seu que está sendo sujo. Ruptura. A Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus crucificou a sua carne com as suas o quê? Concupiscências. O que são concupiscências? Desejos desordenados da carne. Viver na dimensão do Espírito é na verdade ter rupturas, ter conforto ou desconforto. Então eu quero falar com você, o Espírito Santo de Deus está me usando agora. Você que está aqui, você que me assiste e que me ouve. Você está agora diante de uma decisão. Se você quiser viver na dimensão do Espírito, você não pode agora ter essa ética, esta vida descompromissada, esta vida onde você tem relação sexual, vai no motel, não tem compromisso. É aquele rapaz que era o paquerador da praça, mas agora ele converteu, porque o Espírito Santo de Deus soprou sobre ele, e ele vem para a igreja, ou ela vem para a igreja. Agora você tem uma opção, porque a Bíblia fala da fornicação. Fornicar é manter um relacionamento impuro, sem compromisso. Você quer viver na dimensão do Espírito? Pode falar, quero. Está disposto a fazer rupturas? E outra coisa, irmãos, as rupturas geram crise. Gera o que, gente? Crise. Olha, eu estava vendo sobre o casulo onde fica a lagarta. Aquele processo de metamorfose. A fase, aquele momento ali, aquele processo chamado crisálida. E eu fui pegar a palavra crise e cheguei nesse negócio, crisálida. Porque se você ver no dicionário crisálida, está falando exatamente do estado quando a lagarta entra nesse processo para virar borboleta. Mas ali dentro da lagarta, naquele casulo, ela está em crise, até que ela sai e voa. Tem pessoas aqui, e você que me ouve, que tem sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, está dentro de um casulo em crise. Viver na dimensão do Espírito significa, meu irmão, ter rupturas, é ter crises e agonia. É você que senta no seu computador e fica ali o tempo todo vendo aquelas mulheres nuas, ou você mulher, aqueles homens também nus,
e da agora em diante. E isso não é obra, não adianta o pai, a mãe, o marido. Para com isso, desliga. Quando o Espírito Santo sopra, é Ele que vai gerar crise em você. E você vai ter de tomar uma decisão. E tem gente aqui nessa noite que o Espírito Santo tem tocado, tem falado, e você tem hora que chora. E tem pessoas que quando são tocadas pelo Espírito Santo de Deus, gemem, gritam na alma, porque é o Espírito que está lançando no teu coração uma nova semente, que está mudando a tua vida. De vez em quando, em alguns, até de nós que estamos aqui, já temos uma experiência com Jesus já há tempo, a velha criatura de vez em quando quer surgir. E é o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, quando existe agora uma guerra do Espírito com a carne. Escute, você quer viver na dimensão do Espírito? Prepare para os desconfortos, prepare para as rupturas, prepare para você entrar em crise. Escute, vai ter momento que você vai ter de fazer uma ruptura séria ao ponto de sangrar. Mas quem vai te conduzir é o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, e hoje eu fui ver na tradução o que significa quando o apóstolo Paulo em Atos, ele tem uma experiência. Ele está caminhando e de repente aparece uma luz forte e ele cai no chão juntamente com os companheiros que viram. E ele ouve uma voz dizendo: quem és tu, Saulo, para recalcitrar contra os aguilhões de Deus? Aguilhões ou aguilhão era um pau bem distante. Na sua ponta tinha uma ponta de ferro, onde o boieiro ou boiadeiro pegava o boi e colocava aquele aguilhão para o boi andar rápido, e chegava ao ponto de furar o boi. Recalcitrar. Quem és tu, Saulo, para resistir ao meu Espírito? Não fica pensando que você que já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus vai tentar fugir dele, não. E por isso que ele está trazendo crise ao teu coração. Amém? Terceiro lugar, vamos repetir o tema comigo? Vivendo na dimensão do Espírito. Mais uma vez. Viver na dimensão do Espírito é se tornar uma criança. Fala comigo aí. Mateus capítulo 18, os discípulos chegaram até Jesus. Olha a preocupação. Senhor, mestre, quem será o maior no reino? Sabe o que Jesus falou com eles? Vocês precisam de converter. Porque se vocês não converterem e não se tornarem, e pegou a criança como uma criança, se vocês não converterem e tornarem como uma criança, vocês não poderão nem entrar lá. E outra coisa, aquele que se não humilhar como esta criança, viver na dimensão do Espírito, em alguns aspectos, é ser criança. O apóstolo Paulo fala em Coríntios: quando eu era criança, menino, eu falava como menino, vivia como menino, mas quando eu cheguei agora a ser adulto, eu desisti das coisas de quê? É um outro aspecto. Mas quando Jesus está falando aqui, Jesus está falando de um contexto. Escute aqui o contexto do texto, por isso que é bom estudar o contexto do texto. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês estão preocupados quem vai ser maior do que o outro lá? No meu reino, maior é aquele que serve. No meu reino, maior é aquele que se humilha. No meu reino, o reino que eu tenho para dar, é aquele que na verdade se dispõe a servir. Então, irmãos, viver na dimensão do Espírito é vir para a igreja, vir ser tocado pelo Espírito e estar disposto a quê? A servir. Já viu uma criança? Você corrige uma criança, daqui a pouco você chega, a criança não lembra mais de nada. É verdade que algumas crianças, com esse desenvolvimento do computador, da televisão, com 7 anos, se puder até mata. Eu estou falando da criança que ainda não foi atacada, que ainda foi bombardeada com essa imundície que está aí. Então escute,
Viver na dimensão do Espírito é se humilhar como quem? Uma criança. Está disposto a isso? A ser uma criança? Maior é o que? Serve. Olha, eu quero falar com muito carinho. Tem muitas pessoas que estão vindo de outras igrejas para esta igreja aqui. Sejam bem-vindos. Mas eu quero com muito carinho também falar uma coisa para você, e que nunca você faça isso, que muitos já fizeram aqui. Pastor Eugênio, eu estou vindo para a igreja aqui, mas eu não posso ficar sentado no banco, pastor Eugênio, eu quero um cargo. Vocês notaram que o povo quer vir para a igreja para ter o quê? Quantos já falaram comigo, alguns atribulados e atribuladas? Eu quero, pastor Eugênio, eu estou vindo para cá, mas tem uma coisa, hein? Eu não quero ficar em banco sentado, eu não sou bancário. Aí quando um atribulado desse faz isso, eu falo assim: ó, Marcos André, o pessoal que visita, deixa essa pessoa igual aquelas batatas, deixa no forno lá esquentando. Não vamos receber agora não. Meus irmãos, os discípulos ficaram preocupados quem seria maior no reino, meu Deus do céu. Maior que na igreja não é quem canta na frente, nem tão pouco o pastor. E se eu estou aqui na frente é para servir vocês através da pregação da palavra, e é Deus que está me usando, e o dia que ele quiser usar, e o dia que Ele não quiser me usar mais, é Ele que é Deus. Então, por favor, não seja um atribulado, uma atribulada, não. Quando você vier, e outra coisa, pastor Eugênio, eu quero trabalhar, beleza. Uma vez por mês, você vai lavar todas as roupas da sua casa. Uma vez por semana você vai lavar e todas as vasilhas da casa. Sabe por quê? A pessoa vem aqui, ou talvez vai na igreja lá, e eu quero dizer para você desde agora, viu, irmão? Olha para cá, você que está vindo aqui para a igreja, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero ter teu carinho por você. Mas primeiramente eu quero ver como é que é a sua vida com sua esposa. Se você é carinhoso com ela, porque na igreja está cheio de gente hipócrita. Eu quero saber, minha irmãzinha querida que está vindo de outra igreja, ou você que está aqui, como que é a sua vida com seu marido? Insubmissa. E você também, jovem, como é que é a sua vida? Porque, irmãos, viver na dimensão do Espírito é vir para servir. Vamos repetir o tema comigo? Vamos para o quarto ponto, porque daqui a pouco nós temos a Santa Ceia. Vamos lá? Vivendo na dimensão do Espírito. Em quarto lugar, viver na dimensão do Espírito é se abrir para as surpresas do Espírito e até para as estranhezas do Espírito. No versículo 8, Jesus disse para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, o Espírito, o vento sopra onde quer, da maneira que quer, ninguém sabe para onde vai, de onde vem, assim também é o meu quê? É o Espírito. Irmãos, em quarto lugar, se nós queremos viver na dimensão do Espírito, temos de estar aberto para as surpresas. Espere a surpresa acontecer na tua vida. De repente o Espírito Santo de Deus vai te surpreender. Vai na casa do teu irmão de carne, peça perdão para ele e dá para ele uma cesta de pelo menos uns R$500. Ninguém quer ver isso. Eu estava lendo um livro agora de um pastor falando que passou pelo Brasil todo, pregando em algumas igrejas, e falou especificamente da igreja presbiteriana, é um pastor presbiteriano, e ele ficou com o coração partido ao ver as igrejas que ele passou, a quantidade de irmãos de mal um do outro. Pessoas que vieram para a igreja, mas continuam de mal com o irmão lá da família. De repente o Espírito Santo de Deus, se você quiser viver, meu irmão, na dimensão do Espírito, prepare para as surpresas, para as mudanças também, para as inconveniências. De repente o Espírito Santo de Deus vai pegar você, e o Espírito Santo de Deus me pegou tem uns 15 dias. Eu falei com ele: ô Senhor, me ensina a ser generoso. Aí ele me fez lembrar: você lembra daquele pastor
que te ajudou tanto há 10 anos atrás no presbitério, quase que você não ia ser ordenado pastor. Você lembra? Isso, Senhor, é mesmo. Eu estava lá em casa com um dinheiro para colocar o portão lá de casa no final do ano, um portão novo. Pega esse dinheiro e manda para ele de oferta. Você quer viver na dimensão do Espírito? Está disposto? De Deus mandar você fazer alguma coisa? Meus irmãos, de repente o Espírito Santo de Deus vai tomar você e não vai dar nenhum dom espiritual para você, mas ele vai fazer uma estranheza na tua família. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Se tu o quê? Abraão chegou para Deus e falou assim: Deus, me mostra o mapa, Deus. Ele foi: Senhor, onde é? Me mostra o mapa, para onde eu vou? Eu te guiarei, Abraão. Irmãos, o Espírito sopra, e sopra da maneira dele. E tem uma coisa, tem hora que aquela pessoa é tão orgulhosa, e aconteceu aqui nessa igreja, uma pessoa orgulhosa, formada doutora, negócio de Espírito Santo, caiu no som do Espírito. Aquele pastor Eugênio, naquela igreja não é presbiteriana, naquela igreja é pentecostal. Sentou nessa fila de cá, lá atrás. O Espírito Santo tomou ela e ela caiu no chão, falando uma língua que ninguém sabia. Era uma língua, não era dos anjos, não, era a língua dos homens, porque a dos anjos também existe. E ela contou do seu orgulho, vaidade. Trabalha numa repartição pública. Toda vez que alguém falava assim: paz, Senhor, irmão, ela, o orgulho. Está preparado para as estranhezas do Espírito? Ele sopra. Eu pedi a ele para me despertar. Há um mês atrás, mais ou menos, ele me despertou lá em casa. Eu não chorei. Eu esperava chorar, eu não chorei. Eu até esperava que ele ia me dar uma unção de um dom que há algum tempo eu esperava tanto ele me dar. Também não deu, porque ele sopra da maneira dele. Você está disposto, irmão, disposta a viver na dimensão do Espírito? Amém? Último lugar, para a gente tomar a Santa Ceia. Viver na dimensão do Espírito é sair da incoerência. Fala comigo aí. Viver na dimensão do Espírito é sair de quê? Nicodemos chegou e falou para Jesus: Rabi. É uma palavra semítica que significa didáscalos, que é a palavra usada no grego para mestre. E ele então diz: mestre, sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz, mestre. Sabemos que tu és mestre. Aí Jesus fala assim: Nicodemos, nós testemunhamos do que vemos, mas você mesmo, Nicodemos, me chama de mestre, mas você não quer seguir o que eu estou pregando. Para terminar, viver na dimensão do Espírito é viver aquilo que falamos. Tem muita gente da igreja que diz que é de Deus, mas não vive o verdadeiro Evangelho. E aí Jesus está falando com Nicodemos: Nicodemos, você é incoerente, Nicodemos. Você me chama de rabi, de mestre, mas você não quer aceitar os meus ensinos. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que tem os meus mandamentos e o que mais? E os guarda, este é o que? Me ama. Aquele que me ama será amado. Vou terminar e dizer o seguinte: em nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus está aqui, e nós temos orado para que o Espírito Santo de Deus tome a palavra, mas eu quero falar e vou chegar mais perto de você com muito carinho. Coloque em ordem a tua vida, você que diz que quer viver na dimensão do Espírito. Eu tenho ficado pasmo. Eu estou indo na livraria Vida ali no centro, estou indo em algumas lojas de crentes, que crentes mal pagadores, enrolados. Pague sua dívida, irmão, dá uma vergonha na sua cara. Vai pagar a livraria lá dos livros que você comprou? E aí? Que incoerência é essa? Eu sou de Jesus.
Ô, que carinha, sem vergonha. Virou brincadeira hoje. Você que namora, inclusive minha filha Melissa. Eu vou falar primeiramente de casa, eu falo rasgado, tem de começar da vida do pastor. E eu creio que o pastor tem que testemunhar os filhos, as filhas inclusive. Falei com ela, minha filha, se você quiser dar um bicotinho no teu namorado, não fica também com a garra na porta de casa não. Ah, Clentinha! Fecha a cara para mim, mas eu quero pedir você, paga as suas dívidas essa semana. Venda um sofá, venda aquele DVD que você comprou por 400 conto. Gente, tem DVD lá embaixo de 99, você comprou por 400. Venda aquela televisão de 29 polegadas que você comprou por 900, venda por 350 e paga a sua dívida. Ah, na escola, nossa, eu falo da escola aqui, ó. Você que tem filho na escola, pagou lá a sua escola? Ou então no centro lá? Paga a sua escola, filha. Paga. Porque, irmãos, viver na dimensão do Espírito. Oh, glória, aleluia. Oh, glória. Quem é aquele lá? E ele der na minha loja lá 200 conto. Tem alguém cobrando de você aqui. Quem é? Eu vou tomar água ali, vou tomar água ali, vou tomar água ali. Incoerência, viver na dimensão do Espírito é viver em novidade de vida, gente. Vamos parar, irmãos, com essa hipocrisia. Como é que está você com sua esposa de casa, com teu marido? Sabia que na igreja aqui não levanta obreiro? Levanta não, se você está pensando que está vindo para cá para ser levantado como obreiro, é o pior lugar que você veio. Elegemos agora presbítero. Você quer ver? Walter tem 5 anos que ele é membro da igreja aqui. Oswaldo tem quantos? 7, né? 9 anos. Gilcinho tem quantos? Uns 30. De presbítero é 15, mas de crente já tem uns 30 e tantos anos já. Sidney tem uns 5 ou 6 anos. Marcos André, perdi as contas. Quem falta mais? Luiz de Landa tem uns 6 ou 7 anos. Sabe qual é o problema dos pastores hoje das igrejas? Para segurar o povo. Moça, aqui, irmão, vamos embora para minha igreja, moça, eu te levanto 2 meses, obreiro, irmão. Atenção, irmão, vou levantar esse irmão como obreiro. Obrigado, irmão. Você que está vindo de outra igreja aí, irmão, escuta, é para você mesmo. Você quer brigar? Eu não brigo não. Mas venha que você vai receber na sua tampa algumas coisas. Você vai sentar aí, quietar seu fardo desse banco, e vai ouvir um discipulado atrás do púlpito aqui, aprender a tratar a sua mulher com carinho, respeitar a ela, ser um bom pagador, parar com esse nervoso. Pastor, ele prega, ele canta bonito demais, mas quando ele fica nervoso, ele me dá cada murro, pastor, nervoso. Ei, irmãzinha, ei, vem cá, você aqui mesmo, Você vai sentar no banco aí, quietar seu facho e aprender a ser uma mulher submissa dentro de casa. Eu vou contar essa aqui. Agora para me terminar. Quantas horas falta? Dá tempo. Uma irmã que passou por umas 8 igrejas, inclusive veio aqui nessa igreja. Não é pecado você mudar de igreja não. Eu mudei lá em Brasília. Fui para a igreja presbiteriana tradicional, que o pastor, se você falasse glória, era sujeito de jogar você um copo d'água no seu rosto. Fui para a igreja. Não é pecado você mudar de igreja não. Agora você mudou já a 4ª, 5ª, 8ª, a 10ª. Hein? Sabe aonde essa irmã parou agora, Oswaldo? Porque é assim, quando a pessoa vai mudando de igreja, não quer ter canto nenhum. E é assim, toda igreja que essa pessoa passa, e aquele pastor é assim, foi parar agora na Cristã do Brasil. É assim, a pessoa fica de igreja, até que um dia cai dentro de uma seita. Meu irmão, pastor Eugênio, lá que eu vi que era o meu lugar.
Essa mensagem de hoje foi pesada, não foi? Viver na dimensão do Espírito, minha cara, não é errado você vir não, seja bem-vindo aqui na igreja. Eu estou dizendo pessoas, você tem que estar na igreja, igual um casal me procurou aqui, pastor Eugênio, eu estou vindo na igreja, porque pastor, eu quero ouvir palavra, eu quero ser pastoreada pela palavra, nós queremos, pastor, mudar de vida, nós queremos, glória a Deus, é isso mesmo. Fica aí quietinho, meu irmão, espere um ano e meio, de vez em quando você fala assim, pastor, olha, está precisando de limpar o fundo da igreja aí não? Douglas, pede o irmão para tirar aquela caixa de 1000 litros lá de cima. Viver na dimensão do Espírito é você estar disposto, meu irmão, a se humilhar para que o nome de Deus se engrandeça na tua vida. O apóstolo João diz, convém que ele o quê? Cresça e que eu diminua. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje tem Santa Ceia. Eu quero orar nessa noite e perguntar para você que está aqui, que me ouve e que me assiste. Você quer viver na dimensão do Espírito Santo de Deus, amém? Se você quiser viver na dimensão do Espírito, é o Espírito que já tem despertado você para viver. Em segundo lugar, você tem que preparar para as rupturas. Eu quero nesse momento falar com você que me ouve e está aqui nessa noite. Olha, meu querido, se você não desligar aquele computador, daquelas imagens que você tem visto que tem destruído a tua vida. Você casou com o computador, está adulterando com o computador. Se você não abandonar, se você não fizer uma mudança radical, a sua casa vai implodir. Jovem, se você não tomar uma decisão hoje, é hoje a decisão de fazer rupturas. E você que está aqui nessa noite hoje, ou você pega essa palavra, ou então larga. Escute, quem sabe é hoje que você vai largar este relacionamento. Ou você casa com esta mulher, ou então, querido, ou você casa com esta mulher, ou então saia enquanto é tempo. A Bíblia diz, melhor é entrar nos céus manco, faltando uma perna, um olho, do que você ser lançado no inferno com um corpo perfeito. Tem uma mulher aqui entre nós nessa noite, e ela, quando converteu nessa igreja, ela falou comigo assim, pastor Eugênio, Deus tem que me dar um marido, eu não consigo viver sem um homem. E um dia ela foi ler a Bíblia em Isaías, e o Espírito Santo tocou no coração dela, e ali estava escrito, eu sou o teu marido. Ela está aqui nessa noite, ela está solteira, apesar de ter tido experiências, e ela entendeu que ela não precisa de um homem para ser feliz. Meus queridos, escute, eu quero falar essa noite para terminar. Olha, existe um Deus nessa sociedade chamada sexo. Eu não consigo, pastor, ficar sem sexo. Existe um Deus que inclusive criou o sexo, e Ele é maior. Eu não consigo, pastor, ficar sem traficar. Eu não consigo, pastor, ficar sem ganhar esse dinheiro que eu estou ganhando. Consegue. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Escute, esse namoro seu, eu te pergunto, como que está? Não adianta esconder do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um apelo agora para você vir aqui na frente, e você vai chegar neste altar e falar, Espírito Santo de Deus, sopra sobre a minha vida. Eu preciso de fazer rupturas. Talvez é você, meu irmão, que precisa de fazer rupturas. Você é um homem de Deus, mas precisa de abandonar algumas práticas. Você precisa de sair. As amizades que você tem desenvolvido, menina, que está te distanciando de Deus. Será que tem alguém com coragem de vir aqui na frente e falar, Espírito Santo, eu quero mudar.
Talvez você tenha gemido, você tenha vivido angustiada e precisa haver rupturas. Ô gente, talvez você precisa de fazer uma ruptura, irmão, irmã, desligar a novela. A novela tem acabado com algumas famílias. Talvez você precisa de fechar aquele contrato com aquela TV a cabo, que você paga 90, 120 reais por mês, sendo que você poderia cancelar isso e quem sabe mandar uma oferta para o missionário ou missionária fora, que isso tenha acabado com a tua casa. O controle remoto que você usa, você já sai com ele no bolso. É o vício, é o domínio do pecado. Há mais alguém que quer vir na frente? Será que só tem essa querida aqui? Eu não estou falando se você vier aqui na frente, meu irmão, que você está em pecado, não. Eu quero perguntar para você, minha irmã, está disposta a viver na dimensão do Espírito? Talvez o Espírito vai tomar você em dons. O Espírito Santo vai fazer um reboliço na sua casa. Está disposta? Pode vir. Eu quero convidar você também para vir aqui na frente e falar: Deus, me ensine, me ajude a viver no teu Espírito. Eu quero pagar as minhas dívidas, eu quero parar com aquelas amizades que eu tenho tido, com aquelas conversas que têm desagradado o teu coração. Quem sabe você vai vir aqui na frente e dizer: Deus, eu quero desligar a internet, Senhor, estou viciado na internet. Passou uma reportagem esses dias de um homem doente, um inglês. Ele ficava o dia todo, a noite toda na internet. Não é pecado você ter internet, mas você, meu irmão, foi chamado por Deus para ser livre. Você não pode viver escravizado pelo computador, por aquelas cenas pornográficas. É tempo de mudança para a tua vida. Não tenha vergonha de vir. É uma noite que o Espírito Santo de Deus está soprando neste lugar. O Espírito Santo soprou sobre a vida da minha esposa também, já tem mais de mês, levando-nos nas madrugadas a orar. Minha esposa nunca orava de madrugada. Todo dia 3 horas ela que me acorda: amor, está na hora de orar. Tem levado Melissa com o namorado dela para orar, vir na igreja para orar. Esse é o sopro do Espírito. Tem desempenhado o coração da minha filhinha Luna, dando para ela visões. Espírito Santo que está entre nós, eu creio que tu estás aqui, Espírito, e eu estou convicto nessa noite, Espírito Santo, que algo aconteceu aqui em corações. Quebrante esse coração, Espírito Santo de Deus. Quebre todos esses grilhões que prendem essa mulher. Despedaça, Senhor, todas estas algemas que prende este irmão. Dê visão à tua filha. Ó Espírito Santo que tem soprado, sopra. Nós queremos ter uma experiência nova com o Senhor. Dê experiências a esses irmãos e irmãs. Leva-nos, ó Pai, leva-nos, Espírito Santo de Deus, ao rio caudaloso que desce do trono de Deus. Nos conduza, Senhor, a uma experiência com a tua palavra, experiência profunda. Eu nessa noite quero, Senhor, te pedir que o sopro do Senhor traga vida, traga consolo, traga libertação. Eu quero dizer para você, minha irmã, o Espírito Santo tem feito uma obra na tua vida, querida, e ele tem inquietado teu coração, tem feito você gemer de dentro. Mas a decisão agora é sua, filha, de abandonar esta vida de pecado. E você prepara, querida, você se prepare, porque o teu padrão de vida vai cair. Vai cair. O Senhor vai tratar e tem tratado com algo dentro de você, é o teu orgulho. Prepare. Mas é o Espírito Santo que tem soprado sobre a tua vida, sobre a tua casa. E se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, abra teu coração para que a obra do Senhor seja completa na tua vida.
Eu quero pedir a todos que estão aqui de joelhos, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, sopre, Senhor, na minha vida. Eu quero, Senhor, ser guiada pelo Espírito do Senhor. Eu quero viver na dimensão do Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé todos, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Toda glória e honra, exaltação seja dada ao nome do Senhor. Amém. Podem sentar.